Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez viemos falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos que Deus são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. O mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus, que é Deus, e os outros 9 mandamentos é Cristo, que é a serpente. Os 7 Espíritos é Deus e os 9 mandamentos é Cristo, que é a serpente. E Deus começou a fazer a obra dele utilizando seus 7 Espíritos. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus. E Moisés viu o primeiro corpo de Deus Pai no monte. Moisés, no Apocalipse, livro de Êxodo 33, 18, Deus se revela, Deus mostra o corpo físico dele no céu para Moisés. Então Moisés viu o corpo físico de Deus Pai. Então Deus Pai começou a fazer a obra da salvação no Egito, usando o seu corpo espiritual com seus 7 espíritos. Então 7 espíritos, 2 corpos, 8. Quando Cristo nasceu na terra, deu 9. Por isso que Jesus ele é chamado a serpente. Jesus ele é o número 9. Jesus ele é a serpente. Jesus ele é o segundo corpo de Deus. Por quê? Porque Deus são 7 espíritos. Aí você junta os 7 espíritos com o corpo de Cristo e o corpo de Deus Pai dá 9. 9 que é a serpente, que é Cristo. Jesus ele é a serpente. Isso ele fala no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. E olha o que diz aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Olha o que diz aqui, ó. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então todo o dever do homem, do ser humano, é obedecer os mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos? São os 10 mandamentos. Porque Deus, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus e Jesus também, ele é os 9 mandamentos. Lembrando, os 7 Espíritos é o Cordeiro, por isso que é o número 7, e os 9 mandamentos é a serpente. Por isso que Jesus é chamado o Cordeiro e a serpente. Aí quando você junta os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão. 16 é o número do leão. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Entendeu? Então, aqui no livro de Eclesiastes 12, versículo 12, está escrito. Eu vou ler, livro de Eclesiastes 12, versículo 12, ó. Demais disto, filho meu, presta atenção. Não há limite para fazer livro, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, aqui deixa muito claro que as pessoas que não obedeceram os mandamentos, no juízo de Deus, ele será condenado. Entendeu? Então, portanto, vigiar e orar. A melhor coisa que o ser humano faz é se converter e lutar com todas as suas forças para obedecer os mandamentos de Deus. Olha o que diz aqui, ó, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 9. Aqui João está falando para os que eram crentes na época, os convertidos. Ó. Olha o que ele diz, ó. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Aqui João está dizendo porque o povo estava obedecendo a Deus, esses crentes. Então João diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, quem está fora dos mandamentos está no maligno, está servindo ao diabo. Vigiai e orar, irmãos. Bom dia, a paz do Senhor.